Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Olá, que ótimo estar aqui de novo para mais um bate-papo a fundo. Hoje, olha, a gente vai mergulhar numa questão que, nossa, acho que todo mundo já pensou, né? Como é que a gente sabe qual caminho seguir? Como achar a direção certa com tanta coisa acontecendo, tantas opções? É verdade. Uma busca bem humana essa, por clareza. Exato. E a ideia aqui é explorar como a gente pode, talvez, perceber um direcionamento que vai além da nossa lógica, sabe? Olhando para textos antigos, para a intuição, até para as coisas que acontecem na vida. A pergunta central é essa: como identificar uma direção que realmente ressoa com a gente? Pois é. E entender essa comunicação, digamos assim, envolve diferentes frentes, né? Tem as escrituras, claro, mas também o que chamam de testemunhos interiores, aquelas sensações profundas. Certo. E também analisar os eventos, o que acontece ao nosso redor. O desafio, acho, é aprender a discernir essas mensagens todas no meio da correria, do barulho do dia a dia. Faz todo sentido. Vamos começar então pelo mais tangível. A palavra escrita. Para muitas pessoas, textos sagrados são como uma bússola mesmo. Sim, a base. Tem aquela imagem bonita, né, de ser uma lâmpada para os pés, iluminando ali o próximo passo. E olha que interessante, tem uma história de um menino de 6 anos que leu a Bíblia inteira em um ano. Nossa! Mostra que, puxa, é acessível, né? Não é algo distante. Com certeza. E essa leitura vai além de só aprender doutrina, regras. É vista como um jeito de entender o caráter divino, as expectativas. Entendi. Um exemplo histórico que ilustra bem isso é o de Abraão e Ló. Abraão, aquele patriarca bíblico super conhecido pela fé, né? Sim, lembro dele. E Ló era o sobrinho dele. Quando eles tiveram que escolher terras, Ló foi pelo visual. Escolheu o que parecia mais bonito, mais fértil. O óbvio, talvez. Exato. Já Abraão, bem, ele confiou numa orientação que não era visível, numa promessa. Isso mostra um pouco o contraste entre a nossa visão, que às vezes é limitada, e uma perspectiva maior. E falando em história, teve a Reforma Protestante, né? Com Martinho Lutero, aquele monge alemão. Sim, importante lembrar dele. O foco dele no sola escritura, ou seja, somente a escritura, reforçou muito essa ideia de voltar ao texto como fonte confiável, para evitar desvios. Precisamente. Deu um peso enorme à palavra escrita como guia seguro. Legal ter essa base. Mas, e quando a gente precisa de algo mais específico? Uma decisão pessoal, sabe? Que não tá lá, escrita com todas as letras. Ah, sim. Aí entra outra ideia, né? A de um guia interior. Uma voz interna, talvez. Exatamente. É o que se chama de testemunho interior. E olha, na maioria das vezes, não é uma voz audível, não. Ah, não. Não. É mais uma impressão forte, sabe? Uma convicção profunda que parece vir de dentro, mas de um lugar mais profundo que a nossa própria mente. Tem uma história de alguém que sentiu, assim, uma certeza muito clara que devia dar um agasalho novo para um morador de rua. Mesmo a lógica dizendo, não, é novo, você precisa. Puxa aí contra a lógica. E isso conecta com a ideia de que o nosso espírito pode ser iluminado, como diz um provérbio antigo. É uma percepção interna. Que interessante. E tem exemplos práticos disso, né? Li sobre alguém que só de ver um casal teve a certeza, esses dois vão casar. Ou um pai que sentiu forte para orientar o filho a não seguir uma carreira, mesmo sendo a escolha mais esperada. Sim, são exemplos dessa intuição forte. Mas aí vem a pergunta: como a gente separa isso de um desejo, uma emoção do momento? Ótima pergunta. É o ponto crucial, o discernimento. Geralmente, essa convicção interna é mais calma, persistente. Não é um impulso agitado. E muitas vezes, para perceber isso, é preciso já ter uma certa sintonia espiritual, uma conexão. Entendi. Não é só um palpite aleatório. Não mesmo. Requer aprender a ouvir essa voz mais sutil no meio dos nossos próprios barulhos internos. Certo. Então, temos a palavra escrita, essa voz interior, e parece que tem mais uma forma, né? As circunstâncias da vida. Sim, as portas que se abrem
e as que se fecham também. Como as coisas se ajeitam ou não, né? Exato. E isso está muito ligado a uma atitude de dependência, de oração. Reconhecer que a gente não controla tudo. Tem aquela frase, né? Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Lembro dessa passagem. A ideia é que quando a gente obedece ao que já percebeu como direção, mesmo que seja algo pequeno, isso pode abrir espaço para mais clareza vir depois. Interessante. Li um relato sobre comprar uma casa. Parecia impossível financeiramente falando, mas a pessoa sentiu uma paz, sabe? Para ir em frente. Uhum. E aí, depois de um ato de fé, de doar um dinheiro que tinha juntado para um orfanato, os recursos apareceram de um jeito inesperado. Uau! E outro caso, de um negócio. Um acordo inicial deu super errado, frustrante. Mas essa frustração, no fim, abriu a porta para uma parceria muito, muito melhor depois. Incrível como as coisas podem se desdobrar, né? Pois é, neste ponto da nossa conversa, preciso pedir sua ajuda para compartilhar esse bate-papo, deixar seu like e se inscrever para outros conteúdos. Deixe uma palavra de positividade nos comentários. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas explorações. Esses exemplos mostram bem como a obediência, mesmo no pequeno, pode influenciar as circunstâncias. O próprio Abraão, de novo. Ele precisou se separar do Ló. Foi um ato de obediência, Difícil. certo? Para só então receber uma nova promessa, uma direção mais clara para onde ir. E, pensando em história, tem Jan Hus. Quem foi ele? Ele foi um teólogo tcheco, um pensador importante antes mesmo da reforma de Lutero. Ele foi muito corajoso, defendeu suas ideias e acabou queimado na fogueira 100 anos antes de Lutero. Nossa, que trágico. Sim, mas a coragem dele, a obediência ao que ele acreditava, plantou sementes, mostra como um ato individual de seguir uma direção pode ser parte de algo muito maior, mesmo que a pessoa não veja o resultado final na hora. Faz muito sentido. E para ter forças para seguir essa direção, ainda mais quando a gente erra, falha, entra um conceito que foi mencionado: a graça. Ah, sim, fundamental. E é importante entender a graça não só como perdão. Claro, é perdão, um favor que a gente não merece. Certo. Mas é também uma capacitação divina. Uma força que ajuda a gente a mudar, a se transformar. Lembra daquela passagem na mulher pega em adultério? Lembro, sim. A orientação para ela foi: vá e não peques mais. Não era só estar perdoada. Era um chamado para mudança e junto vinha força para isso. Entendi, é um poder para transformação. Exato. O objetivo é uma mudança contínua, para melhor. O alerta é só para não distorcer isso, achando que é passe livre para errar sempre. O foco é superar o erro com essa ajuda. Perfeito. Então, para a gente amarrar aqui, exploramos essas diferentes vias para buscar direção, né? A sabedoria dos textos, Uhum, as convicções internas, essa voz do espírito sim. e a atenção às circunstâncias, às portas que se movem, muito ligado à nossa obediência e busca ativa. Exatamente. Acho que cobrimos bem os pontos. Foi ótimo. E talvez para finalizar fica uma reflexão, né? Como seria se a gente dedicasse um tempinho para ouvir com mais atenção? Tanto os textos quanto essas intuições mais sutis e os sinais nas circunstâncias. Boa pergunta. Como essa escuta mais atenta, mais sensível, poderia, quem sabe, influenciar a nossa próxima decisão, o próximo passo? Fica aí o convite para a gente cultivar essa atenção no dia a dia. Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.